Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18, do verso 23 ao 27. O nosso tema, o julgamento divino. O texto bíblico nos diz assim: portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar contas com os seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Meus amados, com o objetivo de exemplificar o seu ensino sobre o perdão aos discípulos, o mestre lhes contou uma parábola que envolveu basicamente 3 pessoas: um rei, o seu servo e o conservo do servo. Para melhor compreensão, dividiremos essa narrativa em 3 tópicos. Na primeira parte, o Senhor comparou o reino dos céus a um rei que desejava fazer um acerto de contas com os seus servos. Um desses lhe devia 10.000 talentos e não tinha como pagar. Então o rei mandou que ele, sua esposa, os seus filhos e tudo o que tinha fosse vendido, para que parte de sua dívida fosse-lhe restituída. Num ato de desespero, o servo prontamente se prostrou diante do rei e suplicou por misericórdia, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e eu tudo te pagarei. O rei, movido por íntima compaixão, não só perdoou a dívida do seu servo, como também o deixou livre. Cristo formulou sua exposição com elementos que eram bastante familiares aos seus ouvintes. Nas parábolas judaicas, o rei era símbolo de Deus. O acerto de contas representava o julgamento divino. Já os servos do rei, provavelmente oficiais de grande importância no reino, representariam os salvos pelo Messias. Um talento era a mais alta unidade monetária da época, equivalia mais ou menos a 6.000 denários romanos ou dracmas gregas. E um denário ou uma dracma era o salário de um dia de serviço de um trabalhador. Isso significava que um lavrador precisava trabalhar 1.000 semanas ou 16 anos, 5 meses e 10 dias aproximadamente para ganhar um só talento. Portanto, 10.000 talentos eram equivalentes ao valor do salário de 60 milhões de dias de um trabalhador, sendo mais dinheiro do que toda a receita anual da Palestina naquela época. Com essa alegoria, Jesus quis mostrar que a dívida do servo do rei era impagável, assim como o preço que ele pagaria com o seu sacrifício, sofrimento, morte e ressurreição para salvar, perdoar e libertar os homens de seus pecados é inestimável para com Deus. Mesmo o rei vendendo o seu devedor, a sua família e todas as suas posses, dificilmente o montante apurado daria para recuperar a dívida. Assim, perdoar tamanho empréstimo era um espantoso ato de graça, como foi o de Cristo na cruz, um favor que a humanidade não merecia, mas que foi realizado através de sua bondade e misericórdia para nos livrar do juízo de Deus e da condenação eterna. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.